Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Que Tua palavra entre em nossos corações, que a Tua igreja seja edificada e que Teu santo nome seja exaltado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Em 1965, veio uma caravana, alguns irmãos chegaram em Urucará e começaram um trabalho. Não sei se alguém aqui tem mais de que 58 anos. Quantos anos o senhor tem, irmão? Não precisa falar, não. Mas parece que ele tem 34, né? Então, eu acho que ninguém aqui tem mais de 58 anos. Mas foi o irmão Francilmar falou ainda há pouco ali, não é? Que trouxeram a mensagem para nós. E o irmão que fez a ceia do Senhor aqui, irmão Maruaga, né? Ele é descendente de algumas pessoas que estavam reunidas ali quando os missionários chegaram. Os missionários chegaram num barco chamado Barão de Cametá, e o bisavô do Maruaga fez parte do início ali do trabalho, depois que os missionários chegaram nos Estados Unidos. Depois o irmão Aníbal, o pai do irmão Maruaga, foi para a igreja, conheceu o Cristo, e está aqui o Maruaga, e o Samuel está ali, não é? Então, ontem, inclusive, dia 8 de abril, era aniversário. A gente até bateu um parabéns aqui com os jovens, aniversário de 58 anos lá, do início do trabalho em Urucará, e sementes foram plantadas. Muitas pessoas entenderam quem era Jesus, mas muitas outras não. Muitas outras não entenderam, e hoje nós vamos falar sobre Jesus. Uma pergunta: quem você diz que é Jesus? Pense, quem você diz que é Jesus? Passou, né? Passou. Muitas pessoas, eu recebi mensagens durante a semana de Cristo na cruz, ali, de braços abertos, né? Desejando Feliz Páscoa. Ontem eu vi um jovem com o crucifixo no pescoço, né? Várias pessoas usam. Muitas pessoas têm Bíblia na sua casa. Eu já tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro e fui até o Cristo Redentor, né? Essa estátua aí, que é um ponto turístico e milhares de pessoas vão até aquele local e milhares de pessoas não têm ideia de quem realmente é Jesus. Hoje é domingo, Tiago cantou vários hinos aqui que falam sobre Jesus, a ressurreição de Jesus, colocar no madeiro. O Maruaga falou agora há pouco da ceia do Senhor. Nós estamos falando sobre Jesus. E o mundo está distribuindo ovos, né, de chocolate gostoso, a gente gosta de ovo de chocolate. Tem um coelhinho, nessa semana, dois dos meus filhos tiveram um evento de escolinha de futebol, e lá apareceu um coelhinho, né, personificado ali, e distribuíram ovos. E o que isso tem a ver com Cristo, né? A Record apresenta ali várias minisséries interessantes até, falando sobre vários trechos da Bíblia, falando sobre Jesus. Mas quem realmente é Jesus? Quem você entende que é Jesus? Há décadas, Rússia, Ucrânia e outros países estão em guerra. 2014 intensificou essa guerra em Ucrânia e Rússia. Ano passado, então, estourou e muitas pessoas inocentes estão morrendo. E muitas outras pessoas que poderiam ser pessoas inocentes estão matando. Uns matam, não é? O que tem no coração dessas pessoas? Imoralidade, violência, desprezo, traição, inveja, ganância. É o que está no coração do mundo e gera guerra,
gera maldade. A moral do homem está fracassada. E onde é que Jesus entra em tudo isso, né? Se a reflexão é: quem você diz que é Jesus? Foi falado também do plano de Deus aqui já hoje, não é? E nesse plano de Deus, Jesus, ele está sentado à direita de Deus, mas ele esteve aqui e sabe o que aconteceu? Ele foi desprezado, ele foi ignorado, ele foi rejeitado. Quando ele esteve aqui pela primeira vez na terra. Faz um pouco de tempo que ele esteve aqui e aconteceu tudo isso, todo esse desprezo. Mas 2023 anos, pelo menos, eles continuam desprezando, continuam ignorando, continuam sem saber quem realmente é Jesus. Deu 2 pulos aí, né? Mas eu acho que foi o Espírito Santo, porque eu falei disso aqui, não é? Esse calendário é o calendário que mostra, começa a contar de Jesus. Então isso mostra que não tem como nós fugirmos de Jesus. Não tem, todo ano celebra o nascimento de Jesus e nós vivemos nesse calendário. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11, a referência está aí, mas vamos só refletir, né? Deus prometeu que no futuro Jesus seria o governante de todas as autoridades, quebraria as regras, dominaria todos os poderes que existiam. Mas quem não estiver com ele enfrentará o juízo, enfrentará o Deus Todo-Poderoso e vai ter que prestar contas com ele. Pessoas perguntam quem é Jesus, pessoas perguntam por que Jesus morreu, né? Quem é esse homem que mudou a história? Sempre fazem essas perguntas, pessoas importantes, né, para o mundo questionam isso, perguntam isso, mas não sabem quem realmente foi. Alguns dizem que ele foi um herói, alguns dizem que ele foi um revolucionário. Quem você diz que é Jesus? A palavra de Deus fala que ele veio como homem, ele foi completamente homem, ele chorou como homem, ele se cansou como homem, ele deitou na polpa de um barco, dormiu como um homem, ele teve de suportar as decepções, ele teve amizades, ele sorriu, ele se alegrou. Esse era Jesus e a Bíblia está cheia de referências que falam sobre Jesus. Esse bichinho aqui não está me ajudando muito, não. Antes que o mundo existisse, antes que você existisse, antes que a humanidade existisse, ele já existiu. Já existia. E ele, em João capítulo 8, versículo 58, em uma discussão, em uma conversa que estavam tendo com algumas pessoas, alguns mestres da lei, pessoas que conheciam, pessoas doutoradas, né, na palavra, questionando, e um disse lá: você não tem nem 50 anos, Jesus tinha 33, né? Você não tem nem 50 anos e quer me dizer que conheceu Abraão? O Abraão é o nosso pai. O Abraão, nós somos descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que nós falamos hoje, né? Então, você quer dizer, quem você pensa que é? Perguntaram para ele. Quem você diz que é Jesus? Essa pergunta eu faço para você. E Jesus disse: eu sou. Eu conheço Abraão antes dele nascer.
Por quê? Porque ele estava desde o início. Ele sempre existiu. Simplesmente ele disse, eu sou. Está passando, né? Porque eu que... Então, continuando, Jesus declarou que ele era o Messias. E hoje ainda pessoas esperam pelo Messias, pelo Salvador. Mas ele já veio. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que o Messias já veio. Ele morreu na cruz. E hoje, se nós estivéssemos naquele tempo, hoje, domingo, ele havia ressuscitado. Por isso ele está vivo, porque ele ressuscitou e muitas pessoas presenciaram isso, e essa ressurreição inspirou milhares de pessoas a levar o evangelho, começando ali com os seus discípulos e aquelas pessoas mais próximas e todos aqueles que presenciaram e foram levando a mensagem, e acabei do início falando de algumas pessoas que vieram ali em 1965, trazer a mensagem. E nós estamos levando mensagem. Eu não sei por que tem cadeiras vazias aqui, não é? Quem você diz que é Jesus? Jesus disse em João, se nós formos ler o evangelho, os evangelhos, né? Ele disse que ele é a luz do mundo, a luz que brilha no mundo, que clareia, é a esperança do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta. É através de Jesus que a gente chega ao Pai. Não tem outro motivo. Ele é o alimento que a gente precisa. Ele é o pão da vida. E ele diz também que ele é a ressurreição e a vida. Foi. Tem que esperar 5 segundos só isso. Em Colossenses capítulo 1, 16... Só ratificando que ele existiu, ele estava no início, ele é antes de todas as coisas. Acho que a gente falou aqui na EBD que Pedro, quando Jesus perguntou para as pessoas que estavam ali ainda sem entender quem ele era, quem o povo disse que eu sou? E começaram a dizer João Batista, Elias. Né? E aí Jesus olhou para o rosto, para os olhos daqueles discípulos que estavam mais próximos dele e perguntou, e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o Cristo que você que entende, que já entendeu a importância de Cristo na sua vida, precisa ter. E você que ainda não entendeu, precisa entender que é só através de Jesus Cristo que você vai ter a salvação. João capítulo 1, versículo 14, fala que ele veio, ele tornou-se carne, e fala também que o coração de Jesus, diferentemente do coração do homem, é cheio de graça e de verdade. Lembra daquele coração que a gente colocou lá no início? Tinha uma bomba pronta para explodir, assim é o coração de muitas pessoas que não têm Cristo no coração. Mas o coração de Cristo sai amor, esperança, alegria, paz, o amor acima de tudo, e cheio de graça e de verdade. Jesus esteve aqui na terra como um homem encarnado, como Deus encarnado, né? Ele foi lá em Belém, mas não em Belém do Pará, né? Em Belém da Judéia. Ele esteve lá e quando ele esteve, as pessoas rejeitaram, ignoraram. E aquilo ali não foi o começo dele. Nós já vimos que ele sempre existiu. João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele sempre existiu, mas veio como um homem, mostrou quem ele era, ninguém pegou ele em contradição, tentaram, mas não conseguiram, nem em pensamento, Jesus pecou. Não encontraram nada para denegrir a imagem de Jesus. Esse é o Jesus que a gente conhece. Este é o Jesus que nós devemos ter como exemplo. E o coração do homem é um coração que precisa ser moldado, precisa ter
esta característica de Cristo. O rei Davi falou no Salmo 51 que ele tinha nascido como uma pessoa que vivia em volta do pecado, a iniquidade o cercava. Porque ele sabe o quanto é o coração do homem é mau, né? E precisa ser trabalhado. A palavra de Deus fala que o que sai do homem é que o torna impuro, né? Então, o que tem no coração do homem que o torna impuro? Isto nós devemos combater. Mateus 15, 19. Este é o verdadeiro problema da humanidade. É o que tem no coração. Precisamos mudar o coração. Precisamos ter o coração de Cristo. Jesus foi um homem que foi diferente de todos. Ninguém teve a autoridade que ele teve. Jesus olhava para as pessoas e dizia: seus pecados estão perdoados. Ele tinha autoridade para isso. Jesus tinha autoridade até com a natureza. As tempestades estavam ali, os mares estavam violentos e ele apenas levantava e se acalmava. Esse era o Jesus, essa era a autoridade que ele tinha. Ele tinha autoridade sobre a doença. As pessoas chegavam com ele doentes e, por causa da fé, aquelas pessoas se aproximavam, tocavam Jesus e eram curadas. E nós estamos num período de Páscoa, né? Um período que a gente lembra da ressurreição. É um momento agradável, porque a gente lembra, as famílias se reúnem, as famílias ficam em silêncio, as famílias comem algumas coisas e não comem outras. De alguma maneira, elas pensam em Jesus, eu acho, né? Mas quem você diz que é Jesus? Quem é esse Jesus? Esse Jesus que levaram ele à cruz, que ele foi executado. Ele foi morto como um assassino, que ele levou todos os nossos pecados. Ele morreu por amor, por mim e por você. Você que ainda não conhece Jesus, ele morreu por você. E morreu por mim também. Ele levou os nossos pecados. Ele era o pecado personificado. Por mim e por você, por causa do amor dele. Que fazia parte do plano dele salvar a humanidade, como foi falado aqui na ceia do Senhor, de uma vez por todas. Ele já morreu, já fez o que ele tinha que fazer. Agora nós temos que fazer a nossa parte, porque é somente nele e por ele que a gente, por causa da graça, que a gente tem a salvação. Isaías 53, ele já diz o que ia acontecer com Jesus, né? Que ele levou as nossas dores, as nossas iniquidades para essa cruz. Nós cantamos ainda há pouco, né, do madeiro, nós cantamos aqui, não é? E foi exatamente isso, ele levou, e 1 Pedro fala isso, que ele levou os nossos pecados no madeiro, por causa da cruz de Cristo, ele levou os nossos pecados por causa de mim, por causa de você, e ele foi executado. E sabe de uma coisa? Você não precisará enfrentar mais o inferno por causa desse sacrifício dele. Não precisará mais. Que maravilha, que bênção. Esse é o Jesus. Agora, precisamos estar nele. Porque todos aqueles que não estão nele enfrentarão o pecado. Estarão de frente para ele. Enfrentarão um julgamento. Estarão sozinhos diante dele. E ele vai solicitar, não é? Nós iremos prestar conta de tudo o que fizemos com o Filho dele, tudo que fizemos com Jesus, tudo que fizemos em nossas vidas, nós vamos prestar contas. Muitos decidiram crucificar Jesus. Muitos, naquele dia do julgamento, naquele dia em que iremos
iremos enfrentar, não, estaremos frente a frente com Ele, muitos dirão, muitos gritarão por misericórdia, mas será tarde demais. Ninguém sabe o momento nem a hora. O momento nem a hora que Ele vem. Ninguém sabe o momento nem a hora que vamos ser levados. Ou alguém vai tirar a nossa vida. Muitas pessoas morrem a todo tempo, todo momento, né? Algumas criancinhas ali em Santa Catarina foram assassinadas por um assassino, né? Só para ser redundante. E você sabe de uma coisa? Não sei se vocês viram. Assim, eu escutei uma pessoa dizer que maldade, essa pessoa merece ser morta, né? E pela tamanha maldade que aquela pessoa fez com aquelas crianças, né? E teve um pai de uma dessas crianças que perdoou. Eu perdoo. Imagina um pai. Imagina o coração desse pai perdoando um assassino, né? Esse é o coração que nós precisamos ter. Essa pessoa, com certeza, esse pai, com certeza, tem Deus em seu coração, porque saiu um perdão daquele coração. E aí a gente está pensando em crianças, nós estamos pensando nesse mundo e Cristo morreu por todos nós. Cristo foi sacrificado, igual a morte dele não teve outra. Foi desprezado, foi cuspido, foi chicoteado, foi, enfim, ignorado. Essa foi a morte de Jesus. E muitas pessoas acham bonito, acham essa história de o amor de Cristo na cruz muito interessante, porque realmente falar de amor, né, e Cristo morreu por mim, que coisa boa. Mas chegam até a cruz e param na frente dela. Não avançam. E não é isso não é suficiente, chegar até a cruz. Muitos aceitam o amor, mas não aceitam passar da cruz, né? Enfrentar a cruz. A cruz é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque não querem ter um compromisso com Jesus. E não tem outro jeito de você realmente responder essa pergunta, quem você diz que é Jesus. Não tem como você responder essa pergunta, quem é Jesus, se você não passar pela cruz. Você tem que confessar os seus pecados. Você tem que dizer, Senhor, me perdoe pelas minhas falhas. Aí você pode dizer, não, mas eu já tentei, eu não consigo, já tentei. Realmente você não consegue sozinho. Você só consegue com Deus. Ele que vai lhe ajudar. Peça ajuda a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo parar de colar na escola. Senhor, eu não estou conseguindo parar de mentir para minha mãe. Senhor, eu não estou conseguindo parar de olhar para a mulher dos outros. Senhor, eu não estou conseguindo parar de ir para o barzinho. Senhor, eu não estou conseguindo parar de mentir e ficar com fofoquinhas. Me perdoe. Senhor, eu não estou conseguindo ter a fé que eu preciso para entender que o teu filho foi para uma cruz, morreu e ressuscitou. Me dê esta fé, Senhor, porque eu ainda não te conheço. Peça e Deus vai lhe ajudar, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele nos ajuda a superar essas dúvidas e entender o relacionamento que eu preciso ter com Cristo. Então, se você ainda não tem esse relacionamento com Cristo, não deixe para amanhã. Aproveite esse momento, porque Cristo está vivo. E aí você pode confessar Jesus com sua boca. Mas confessar é apenas a metade. É mesmo, né? Confessar é apenas a metade. Confessar mostra que você acreditou. Mas
confessar é seguido de arrependimento. Você tem que se arrepender e dizer: Senhor, eu sou pecador. Estamos chegando quase ao final, não é? E vocês lembram de Paulo, na estrada de Damasco? Ele estava indo, matando, prendendo cristãos. Ele odiava o Senhor. Ontem teve uma pessoa que nos visitou aqui, o Janda estava comigo nesse momento, e ele falou para nós, em outras palavras, né, o quanto ele odiava Jesus. Ele fez de tudo, inclusive, para tirar uma pessoa do caminho do Senhor. Mas, graças a Deus e graças a alguns irmãos, mostraram para ele esse Cristo, mostraram quem realmente Cristo é, e ele se arrependeu. Ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus. E hoje ele falou: por causa de tudo que eu fiz contra Cristo, eu vou me sacrificar, fazer o oposto agora, eu vou trabalhar para ele. E a gente vê que ele está fazendo mesmo. Ontem ele trouxe alguns jovens para cá, para estar no meio dos jovens daqui, que eles estão as congregações da Igreja de Cristo, conforme o Rosemir falou aqui, estão se unindo, desde os jovens, os adultos, a igreja é uma só. E eles enxergaram que os jovens daqui estão fazendo um bom trabalho, tanto o Coroado quanto São José, Zumbi, eles entenderam, eles querem que todos os jovens se fortaleçam. Glórias a Deus por isso. Nós ficamos muito satisfeitos porque Deus tem sido honrado por causa da juventude que é o presente, que está trabalhando. Deus seja louvado por isso. E esse apóstolo Paulo, que odiava, e o Senhor apareceu para ele, ele caiu e ele fez uma pergunta certa. Quem és tu, Senhor? Ele queria saber quem era. E o Senhor disse: levante-se e eu te direi o que fazer. Ele queria saber o que ele precisava fazer, e o Senhor disse: levante-se. E é isso que o Senhor está dizendo para você que ainda não o conhece: levante-se e eu te direi o que você precisa fazer. Porque Cristo quer isto. Ele faça essa pergunta, o mundo precisa fazer essa pergunta, você precisa fazer essa pergunta: quem és tu, Senhor? E entender quem é, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele fez a pergunta certa e o Senhor disse: levante-se. Nós vimos também na música que cantamos que apareceu ali o Pilatos, né? Na música que a gente cantou. Jesus foi diante de Pilatos, pessoas letradas, mestres da lei, soldados, fariseus, várias pessoas querendo crucificar Jesus. Sabe por quê? Porque não encontravam nenhum erro nele, estavam com inveja. Quando Jesus disse que ele era o Messias, que ele disse: eu sou, que ele disse que eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Filho unigênito do Pai, só através de mim que você chega no Pai. Sabe o que decidiram fazer? Crucificar. E levaram para Pilatos decidir isso. E sabe o que Pilatos fez? Lavou as mãos. Essa inocência, a inocência desse homem aí, não vai ficar comigo não, fica com vocês. Não é assim não. A responsabilidade é minha e é sua, de saber quem é o Cristo e fazer. Imagine, nós estamos vivendo um momento, sexta-feira, né, se nós estivéssemos lá, sexta-feira Jesus estava nesse momento aqui, enfrentando Pilatos, sendo maltratado e foi preso e foi cravado na cruz. Passou o sábado e hoje ressuscitou, está vivo. De manhã cedo, Maria, Joana, Maria Madalena correram lá, viram o sepulcro sem ninguém, porque ele estava vivo. O anjo chegou com eles e disse: por que vocês estão procurando um vivo no meio dos mortos? Não vão encontrar, porque ele está vivo. Cristo está vivo. Cristo está aqui hoje. Então você que ainda não conhece Cristo, hoje é a oportunidade de passar a conhecer esse Jesus. E você que já conhece, não pode esquecer
não pode esquecer do que ele sofreu por mim, do que ele sofreu por você. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, fala que Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com você. Estaremos juntos em comunhão. Aí eu já estou, como Maruaga diz, ênfase minha, né? Estaremos juntos. Jesus está batendo no seu coração, na porta do seu coração. Ele quer entrar. Ele quer te mostrar o verdadeiro caminho para a eternidade. O verdadeiro caminho para não enfrentar o inferno. Porque ele já fez a parte dele. E ele está chamando. Ele quer perdoar. Ele quer te perdoar. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Abra o seu coração. Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu já entendi. Eu preciso de Ti. Não precisa ser amanhã. Eu quero abrir o meu coração para Ti. Este é o último slide. Uma foto na sua esquerda é Pilatos lavando a mão por Jesus. Você pode lavar a mão por Jesus. Sair daqui como se nada tivesse acontecido, ir para sua casa, passar a semana normal, como se nada tivesse acontecido. Mas você sair daqui entendido quem é Jesus. E se você não o conhece, entregar para Ele. Hoje, não precisa ser amanhã não, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E não lave as mãos para Jesus, porque Ele está batendo no seu coração. E você não precisará enfrentar o juízo. Aliás, você enfrentará sim, mas será aprovado, porque estará com Cristo, e aqueles que não estiverem serão condenados. E que Deus nos abençoe e que a gente entenda quem é Jesus Cristo e viva Jesus Cristo a todo momento. Vamos orar? Após a oração, vamos continuar sentado, que tem uns avisos e uma apresentação. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Pai, especialmente, eu quero agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho e Ele cumpriu o plano dEle. Por mim, Pai, e por toda a sua igreja, por toda a humanidade. Que as pessoas, Pai, possam entender e se render a Ti, Pai. Porque só através da cruz, só através do sacrifício do Seu Filho é que chegamos a Ti. Nos dê uma semana na Tua paz e que nós nunca esqueçamos, momento algum, do sacrifício do Teu Filho. Em nome de Jesus que oramos. Amém.